momento em que cada um de nós vive, na hora em que cada um de nós atravessa, talvez alguns de nós já perguntou qual é a saída, para onde havemos de nos virar. Talvez alguns de nós já fez esta pergunta: para onde é que eu me vou virar? Com tudo o que está a acontecer na minha vida pessoal, com tudo o que está a acontecer na minha vizinhança, com tudo o que está a acontecer no país, na Europa, no mundo, para onde é que eu me vou virar? Será que alguns de nós já fez esta pergunta? É mesmo sobre esta pergunta que nós, nesta manhã, vamos olhar para a Palavra de Deus, para ver o que é que a Palavra de Deus diz acerca disto. É possível que cada um de nós chegue a um momento e está a ver coisas que não estava à espera. Está a ver coisas que não era suposto acontecer. E talvez alguns de nós perguntem: mas será que não há outra saída? Será que não há outra resposta? Será que não há outra direção, outro caminho? Antes de lermos a Palavra de Deus, eu vou perguntar, com todas as perguntas que nós podemos levantar neste momento, que nós todos assistimos àquilo que está a acontecer no mundo: o que é que nós estamos a comer? O que é que nós estamos a permitir que entre dentro de nós? Como é que está alinhada a nossa vida? Estas perguntas é para nós refletirmos. Aquilo que eu estou a assistir, aquilo que eu estou talvez a sentir, a ouvir, será que eu estou alinhado? Ou será que eu estou a fazer muitas perguntas? Qual é a minha saída? Qual é a minha resposta? Não é? Vamos ver o que aconteceu com Jesus em situações semelhantes. Não iguais, semelhantes. Para isso, convido a todos a abrir o Evangelho de São João, capítulo 6. E vamos ver o que é que está escrito. Está escrito alguns episódios que aconteceram um pouco antes da festa da Páscoa. Capítulo 6 começa por nós vermos o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, chegou a um lugar onde estava a ensinar a palavra de Deus e onde muita gente estava ali. Diz a história que só homens eram 5.000, fora as mulheres e as crianças. E ele multiplicou os pães. Multiplicou os pães através de um menino anónimo. Deus multiplica através de pessoas anónimas. Não é preciso mostrar-lhes, mas Deus opera. Amém? Se avançarmos mais à frente, vemos que Jesus anda sobre o mar. Os discípulos estavam no barco, levantou-se uma grande tempestade e Jesus aparece. E é interessante que Jesus aparece e o destino do barco é cumprido. Eles chegam ao destino, chegam à outra margem. Porque eles têm a percepção de que Jesus está ali. Se continuarmos a ler, porque o capítulo 6 de João é muito extenso, nós não vamos ler todo, mas os irmãos podem ler em casa. Se continuarmos a ler, nós encontramos que
Jesus fala sobre o pão da vida. E Jesus diz que quando eles chegaram à outra margem, havia muitas pessoas que estavam à procura de Jesus. Porquê? Porque eram pessoas que estavam incluídas naquele grupo onde elas viram a multiplicação dos pães. Comeram daquele pão multiplicado. E é aí que Jesus começa um grande discurso. Por isso o capítulo de João é muito grande. Creio eu que nos passa talvez um resumo daquilo que Jesus falou. Jesus começa a dar um discurso a dizer que Ele próprio é o pão da vida. Só que Jesus estava a falar para os religiosos. Jesus estava a falar para os líderes da religião da altura. E então muitas questões são levantadas. É natural, porque os líderes religiosos muitas vezes estão tão fechados na religião que põem Deus dentro de uma caixinha. Jesus fala sobre o maná e Jesus diz que tal e qual como Deus no deserto mandou maná, agora Ele é o pão da vida. E alguns que estavam naquele grupo, os irmãos podem encontrar aqui, algumas pessoas que estavam naquele grupo começaram a ver que o discurso era muito longo e, além de ser longo, era muito duro. Vamos ler, depois eu vou resumir, o verso 66. O verso 66 conta-nos que alguém faz esta pergunta: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Isto porquê? Porque ao longo do tempo em que Jesus estava a discursar, muitos estavam, os irmãos podem ver no texto, muitos estavam a ir embora. É tão triste, não é? Nós estarmos a discursar e a ver pessoas, por exemplo, a sair, a ir embora. Exatamente aquilo que aconteceu com Jesus. Diz o contexto que eles começaram a falar entre si: isto é um discurso muito duro, isto não é para nós. Então começaram a ir embora. E Jesus pergunta, está no texto: vocês também querem ir embora? Quantos momentos da nossa vida é ou não é, irmãos? Quantos momentos da nossa vida nós queremos ir embora? Há momentos da nossa vida que nós dizemos: basta, vou para outra ilha, vou para outro país, vou sair desta. Mas depois, ao mesmo tempo, dizemos assim: para onde é que eu vou? É uma contradição. Queremos sair desta, mas para onde é que eu vou? Para onde é que eu hei de ir? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Eu estava a ler esta semana algumas notícias que pairam por aí, que há muitas pessoas que estão a abandonar a fé porque já não aguentam mais. Há pessoas que vão embora, vou sair desta. No entanto, elas continuam a perguntar: para onde é que eu vou?
Jesus disse: quereis também vós retirar-vos? Vocês também querem ir embora? O Pedro disse: mas para onde é que havemos de ir? Qual é a saída? Já te conhecemos. Para quem nós iríamos agora? Nós já sabemos que tu és o caminho, nós já sabemos que tu és a verdade, nós já sabemos que tu és a vida. Onde é que vamos agora? A verdade é que não há outra via. Por mais que as pessoas tentem, não há outra via. Não há outra resposta. Não há outra esperança. Não há outro caminho. Meus irmãos, eu cheguei à conclusão, e eu espero que vocês também cheguem a esta conclusão, que perante tudo aquilo que está a acontecer, e que nós somos protagonistas deste tempo, não há outra via a não ser Deus. Não há. Por isso eu comecei por falar sobre... No capítulo 6 começa a descrição da multiplicação dos pães. Primeiro ponto que eu quero referir aqui. Muitas pessoas no mundo inteiro já viram milagres de Deus. Muitas pessoas no mundo inteiro já viram o poder sobrenatural de Deus. As pessoas já assistiram a milagres. Tal e qual como esta multidão assistiu Jesus pegar nos pães e começar a multiplicar. Muita gente já viu milagres. Muitas pessoas também, ponto 2, já tiveram também visitações sobrenaturais. Tal e qual como estes discípulos tiveram. As pessoas conseguem ter a percepção de que Deus, por vezes, as guarda desta tempestade. Guarda daquele problema, guarda daquele acidente. As pessoas têm esta percepção. As pessoas assistem a milagres, as pessoas sabem que Deus está a algures e guarda e protege. Mas as pessoas continuam a ser pessoas e continuam a usar a razão. Este é o ponto 3. E por causa do seu raciocínio, complicam a simplicidade de Deus. E começam a argumentar coisas. Tal e qual como aqueles líderes religiosos começam a fazer perguntas estranhas. Jesus estava a dizer simplesmente, uma coisa muito simples. Porque o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho é uma coisa muito simples. Os homens e a religião é que complicaram tudo. O Evangelho é tão simples. O Evangelho, sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de Deus para nós. É a boa notícia de Deus para nós. Tão simples quanto isso. Não é mais nada. E nós complicamos. Nós, seres humanos, racionais, lógicos, complicamos aquilo que é tão simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas obtenha a vida eterna. É simples. É muito simples. E nós queremos complicar tudo. E ao complicar, nós queremos ser autossuficientes. Muitas vezes queremos até dar uma ajuda a Deus. Não queremos depender
de Deus. Acreditamos que nós próprios podemos fazer as coisas. Então dá-se a independência do homem. Mas o homem tem que ficar consciente. Eu tenho que ficar consciente. Eu tenho que ficar consciente que eu só posso depender de Deus. Amém. Todas as pessoas já viram milagres. Todas as pessoas já experimentaram o sobrenatural. Mas gostam de complicar as coisas. Olhamos agora para a história da multiplicação dos pães. Era tão fácil se nós agíssemos como este menino. O menino certamente recebeu dos pais um lanche para ir para o seu dia. Encontrou-se no meio de uma multidão onde Jesus estava a pregar. Não sabemos o nome do menino, não sabemos qual é a família do menino, mas sabemos que o menino tinha um lanche. Talvez um menino como estes meninos que estão aqui, que os pais prepararam um lanche para eles irem para o seu dia. No meio daquilo tudo, o menino é encontrado no meio do discurso de Jesus, em que Jesus diz: o que é que tens nas mãos? Jesus até desafia os discípulos: dai-lhes vós de comer. E eles dizem: nem o ordenado de um ano daria para alimentar esta gente toda. É o que eles respondem. Estava lá alguém, um menino, que não sabemos o nome, que não sabemos a família, não sabemos nada, mas que deu aquilo que tive. Isto é, não complicou. Porque nós somos peritos, nós humanos somos peritos em complicar. Mas isto, mas aquilo, mas aquele outro. O sustento diário daquele menino passou para as mãos de Jesus para alimentar 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Amém. E diz toda a história que ainda sobrou. A entrega de tudo aquilo que nós temos nas mãos de Deus significa descansar plenamente nele. A questão é que nem sempre nós descansamos plenamente nele. Não é? Porquê? Porque nós usamos da lógica, porque nós usamos dos mas e porquês e aí agora? Como é que eu vou fazer isto? Para onde é que eu me vou virar? Mas nós temos esta grande lição. Foi assim que Jesus, ao fim de algum tempo, ele disse: vocês ainda não perceberam que sem mim nada podeis fazer? Sem Deus não podemos fazer nada. Temos que meter isto na nossa cabeça. Que sem Deus não podemos fazer nada. Sem Deus não acordamos. Sem Deus não nos levantamos. Sem Deus não temos forças para caminhar. Sem Deus não temos forças para trabalhar. Sem Deus não temos capacidade para gerir aquilo que Ele nos dá. Sem Deus não podemos ter família. Sem Deus não podemos ter um lar. Sem Deus não podemos ter nada. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus diz, está registrado em João 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto.
Porque sem mim, vocês ainda não entenderam, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, igreja, não podemos fazer nada. Quando eu estava a meditar nestas palavras, surgiu-me uma frase que eu escrevi e eu vou guardá-la, mas eu vou compartilhar com vocês hoje. A frase que eu escrevi foi: se o seu sangue não correr das nossas veias, esqueça. Se o seu sangue não correr nas nossas veias, esqueçam. Por isso é que Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Ou nós estamos ligados à videira que é Jesus, ou não estamos. Não há ali um meio termo. Ou estamos ligados a Ele ou não estamos. Quem permanece em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto. E assim Ele conclui: sem mim, vocês não podem fazer nada. Ainda não entenderam? Jesus está a dizer assim: ainda não entenderam? Vocês são hábeis. Jesus estava a falar para a maioria de pescadores. Vocês são especialistas na pesca. No entanto, houve alturas em que vocês lançaram as redes e não aconteceu nada, pois não. Foi necessário dizer-vos: lancem a rede para o outro lado. Capacitem-se de uma coisa. Jesus estava a dizer isto, por outras palavras: sem mim nada podeis fazer. Nós temos que ter esta percepção. Sem Deus nada podemos fazer. As pessoas viram-se para muitas direções. As pessoas viram-se para muitos caminhos. E muitas vezes ignoram a Deus. Mas as pessoas têm que ter esta percepção: sem Deus não acontece nada. A Bíblia diz, e é isto que eu quero compartilhar com a igreja hoje e com aqueles que nos estão a ver e a ouvir: não há outro nome, não há outra saída, não há outra resposta. Você pode perguntar: para onde é que eu vou? Vá pelo caminho de Deus. Amém. Este é o caminho de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 12: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, embaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Eu estou a ler isto pausadamente para os irmãos entenderem. Não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. A salvação é um pacote com todas as coisas. E não há outra saída a não ser Jesus. Amém. Só Jesus é que é a resposta. Amém? Não há salvação em mais ninguém. Não há outro caminho. Por isso é que Jesus disse em João 14:6: eu sou o. Não disse um. Percebem a diferença? Jesus não disse eu sou um. Jesus disse eu sou o único. O único caminho. A única verdade. A única vida. A vida em Deus deve ser uma vida de dependência e uma vida desprendida das coisas do mundo, dos planos humanos, das lógicas humanas. Deve ser uma vida comprometida de uma forma incondicional.
Eu quero vos dizer que a vida com Deus, para ser uma vida com Deus, deve ser uma vida incondicional. Nós não temos que pôr condições a Deus. Deus abençoa-me e quando me abençoares eu faço isto e aquilo. Não. Entregue-se a Deus de uma forma completa. E Deus vai abençoar assim, de uma forma natural. Não faça negócios com Deus. Não faça negócios com Deus. Há muita gente, ainda hoje, que faz negócios com Deus. Há muitos que na gíria humana, não é? Querem dar um chouriço para receber um porco. Percebem a expressão? Eu dou-te, Senhor, isto, mas dá-me aquilo. Não faça negócios com Deus. Entregue-se a Deus. Confie em Deus. Quando você pergunta para onde é que eu vou, não tem que perguntar para onde é que vai. Tem que seguir no trilho de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outro. Não há outra via. Não há outro nome. Só o nome de Jesus é poderoso. Por isso está escrito que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Que se nomeia todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o joelho, isto é, toda a circunstância, tem que dobrar o joelho ao nome de Jesus. Porque só em Jesus há resposta. Só em Jesus há caminho. Só em Jesus há saída. Se nós lermos, para não dizer todos os evangelhos, mas se nós lermos somente este capítulo 6 de João, nós vamos encontrar que só em Jesus há saída. Por isso eu perguntei há pouco, do que é que nós nos estamos a alimentar? Da palavra de Deus ou das notícias tristes que andam por aí? Sabe, o mundo está completamente perdido. Ninguém tem uma direção. Eu li esta semana que um homem de Deus no passado disse que nós devemos ter a Bíblia numa mão e as notícias na outra, para ver o que é que está a acontecer. E o que está a acontecer neste momento é que o mundo, os líderes mundiais estão perdidos. Não têm resposta. Alguém disse que os planos que estão a acontecer neste momento no mundo, alguma coisa falhou. As alianças que os homens fizeram foram quebradas. Sabe porquê? Porque os homens quebram as alianças. Porque os homens não têm verdadeiramente uma aliança com Deus. Fazem pactos, mas ficam perdidos porque não têm a direção de Deus. Meus irmãos, temos que confessar como Pedro confessou. Quando Jesus perguntou a eles, vocês querem ir embora também? Perante tudo aquilo que vocês estão a ouvir, perante tudo aquilo que vocês estão a assistir, vocês também querem ir embora? Nós temos que ser como Pedro. Vamos para onde? Vamos para onde? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens a resposta para a minha vida. Não é? Quando muitas vezes nós estamos sozinhos. Quantos momentos nós temos na nossa vida em que nós estamos sozinhos a falar com Deus?
Eu já tive esses momentos. Eu digo, eu não consigo fazer nada sozinho. As coisas que eu consigo fazer é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Então eu reconheço, sem Jesus eu não consigo fazer nada. Qual é o caminho que eu devo tomar? O caminho de Deus. Amém? Amém? Qual é o caminho que você deve tomar? O caminho de Deus. Não se assuste com as notícias. Não se assuste com a recessão que vem aí. Não se assuste com o aumento de impostos que vem aí. Sim, é verdade. Não se assuste com as guerras económicas que já estão a acontecer. Não se assuste. Descanse em Deus. Amém. Porque só em Deus nós podemos descansar. Tal e qual aquele menino descansou. Aquele menino deu tudo o que tinha e alimentou 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças. Descansou. Mas por causa do nosso raciocínio, por causa da nossa lógica, nós complicamos tudo aquilo que é simples. A Bíblia só diz que nós devemos confiar em Deus. E confiar em Deus é descansar em Deus. Se eu descanso em Deus, se eu confio em Deus, por que é que eu faço tantas perguntas que não têm lógica? Não é? Vou convidar todos a ficarmos de pé. Senhor, nesta manhã, temos transmitido a Tua palavra, Senhor. E Te pedimos que a Tua palavra possa ser gravada em cada coração, em cada vida. Que cada homem, cada mulher, cada criança possa confiar verdadeiramente em Ti. Possa confiar e descansar em Ti. Sabendo que só Tu és o caminho, só Tu és a verdade, só Tu és a vida. Não fazendo perguntas que não têm sentido no Teu reino. Têm algum sentido no reino humano, mas não no Teu reino. Senhor, ajuda-nos a ser como Pedro naquele momento. Ele disse, para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras da vida eterna. Sim, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer em Ti o senhorio, a única resposta, o único caminho, a única via. Ajuda cada um de nós, no nome e no poder de Jesus.